Fala galera, beleza? Professor Denis aqui falando. Vamos dar continuidade ao estudo dos números racionais. Nessa aula vamos aprender como fazer a radiciação de números racionais. Bom, então observe alguns exemplos de como calcular a raiz de um número racional não inteiro. Bom, então a gente já estudou raízes quadradas, cúbicas e assim por diante de números inteiros, né? Agora a gente vai estudar de números racionais não inteiros. Então, por exemplo, aqui, ó, quando no radicando a gente tem uma fração. Então, raiz quadrada de 49,81 avos. Bom, então o truquezinho, o método, é só tirar a raiz quadrada do numerador e tirar a raiz quadrada do denominador separadamente. E aí o resultado fica um sobre o outro. Então, raiz de 49 é 7, raiz de 81 é 9, fica 7 nonos, resposta 7 nonos. Raiz quadrada de 100 sobre 121. Então, tira a raiz quadrada do numerador, dá 10, tira a raiz quadrada do denominador, dá 11. Raiz cúbica de 64 sobre 27. Então, tira a raiz cúbica do 64, dá 4. Tira a raiz cúbica dos 27, dá 3, 4 terços. Bom, simples assim. Tira a raiz do numerador, tira a raiz do denominador. Agora, a gente tem uma outra situação. Ó. Se eu tiver um número decimal. Então, raiz quadrada de 0,64. Bom, há algumas maneiras de resolver um exercício como esse. O que eu vou propor para vocês, que fica mais fácil, é vocês transformarem esse número decimal em fração, e aí transformando em fração a gente já sabe resolver, certo? Então vamos lá, ó. Raiz quadrada de 0,64, transformando em fração, fica raiz quadrada de 64 sobre 100. Tem duas casas depois da vírgula, portanto é sobre 100. Agora tira a raiz do 64, que dá 8, tira a raiz do 100, que dá 10. Então resposta 8 décimos. Você pode deixar a resposta assim, né? Desde que você simplifique, você pode deixar a resposta em forma de fração. Como o enunciado está em decimal, eu vou dar a resposta em decimal. Então, vou voltar para a decimal. 8 décimos é a mesma coisa que 0,8. Então, raiz quadrada de 0,64 é 0,8. Raiz quadrada de 1,44 passa para a fração, fica 144 sobre 100. Tira a raiz do de cima, tira a raiz do de baixo. Essa é a resposta na forma fracionária, mas não está irredutível. Você pode ou deixar na forma redutível, irredutível, ou você volta para decimal, certo? Voltando para decimal vai ficar 1,2, ou seja, a raiz quadrada de 1,44 é 1,2. A mesma coisa, inclusive, para uma dízima periódica. Ó. Então, raiz quadrada de 0,11111 infinitamente. Então, transforma em fração, fica 1 sobre 9. Raiz quadrada do numerador dá 1, raiz quadrada do denominador dá 3. Então, a resposta é 1 terço. Se você quiser voltar para número para a dízima periódica, dividindo 1 por 3 dá 0,33333. Bom, agora um exercício bem importante. Ó. Peguem aí lápis, borracha e o seu caderno e resolvam junto comigo. Ó. Calcule e dê a resposta na forma de porcentagem. Letra A, raiz quadrada de 0,16. Então, como eu ensinei para vocês, truquezinho é transformar em fração. Então, 0,16 é a mesma coisa que 16 sobre 100. Agora a gente extrai a raiz do numerador, extrai a raiz do denominador, vai ficar 4 décimos. Mas o exercício pediu para dar a resposta na forma de porcentagem. Então, porcentagem nada mais é do que uma fração com denominador 100. Então, vamos transformar em denominador 100. Multiplica em cima e embaixo por 10. Vai dar 40 sobre 100, que é a mesma coisa que 40%. Ou seja, a raiz quadrada de 0,16 é 4 décimos, ou 0,4, ou 40%. A resposta final nesse exercício é 40%, porque ele pediu em forma de porcentagem. Raiz quadrada de 49%. Então, primeira coisa, transforma para a fração, 49 sobre 100. Extrai a raiz do numerador, extrai a raiz do denominador, fica 7 sobre 10. E agora passa para porcentagem. Para passar para porcentagem, tem que deixar o denominador 100. Multiplica em cima e embaixo por 10, vai ficar 70 sobre 100, que é a mesma coisa que 70%. Raiz quadrada de 49% é 70%. Letra C, raiz quadrada de uma fração. Esse é tranquilo, a gente já fez, né? Tira a raiz quadrada do numerador, dá 9. Tira a raiz quadrada do denominador, dá 20. Fica 9 sobre 20. Agora falta só passar para a porcentagem. Porcentagem é a fração com o denominador 100. Então, para virar do 20 para virar 100, tem que multiplicar em cima e embaixo por 5. Multiplica por embaixo por 5 dá 100. Multiplica embaixo, em cima por 5 dá 45. 45 sobre 100 é a mesma coisa que 45%. Letra D, 121 sobre 2.500. Então, extrai a raiz quadrada do numerador, dá 11. Extrai a raiz quadrada do denominador, dá 50.
E agora passa para porcentagem. É só multiplicar em cima e embaixo por 2, por 50 virar 100, vai ficar 22 sobre 100, que é a mesma coisa que 22%. Letra E, raiz quadrada de 0,0225. Então, primeira coisa, transforma para fração. Vai ficar 225 sobre 10.000. Raiz quadrada do numerador dá 15, raiz quadrada do numerador dá 100. Pronto, inclusive já é uma fração com o denominador 100, né? Então, isso é 15%. Letra F, raiz cúbica de 0,008. Então, primeira coisa, transforma para fração, fica 8 sobre 1.000, aqui dentro da raiz, no radicando. Raiz cúbica disso daqui. Agora, tira a raiz cúbica do 8, dá 2. Tira a raiz cúbica do 1.000, dá 10. 2 sobre 10, para passar para porcentagem, multiplica em cima e embaixo por 10. Multiplica embaixo por 10 dá 100, multiplica embaixo por 10 dá 20. 20 sobre 100 é a mesma coisa que 20%. A mesma coisa no G, ó, raiz quadrada de 36%. Então, transforma para a fração, 36% é 36 sobre 100, e agora extrai a raiz. Raiz do numerador dá 6, raiz do denominador dá 10. 6 sobre 10 é a mesma coisa que 60 sobre 100, que é a mesma coisa que 60%. H, 144%. Então, primeira coisa, transforma em fração, 144 sobre 100. Agora, extrai a raiz do numerador, extrai a raiz do denominador, vai ficar 12 sobre 10. Como temos que dar a resposta em porcentagem, temos que transformar em denominador 100. Multiplica em cima e embaixo por 10, vai ficar 120 sobre 100, que é a mesma coisa que 120%. Letra I, olha só, temos uma novidade aqui. Ó. Na letra I, é uma fração. Só que se você tentar extrair a raiz de 5 e a raiz de 80, você não vai conseguir ainda. Isso daqui, essa raiz não é uma raiz exata, né? Não conhecemos ainda qual é o número que ao quadrado dá 5, dá um número quebrado. E 80 a mesma coisa. Mas aqui tem um truquezinho, ó. Se você reparar bem nessa fração que está aqui dentro, a gente não consegue tirar a raiz do numerador e do denominador. Porém, dá para a gente simplificar essa fração. Ó. 5 e 80 dá para dividir em cima e embaixo por 5, fica raiz quadrada de 1 sobre 16. Dividiu em cima e embaixo por 5, ficou 1 sobre 16. Agora, com esses números que sobraram aqui, a gente consegue extrair a raiz. Raiz de 1 é 1 mesmo, e raiz de 16 é 4. Fica 1 quarto. Agora passa para porcentagem. Transformando o 4 em 100, a gente tem que multiplicar por 25 em cima e embaixo. Então, vai ficar 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 25%. Ou seja, raiz quadrada de 5 sobre 80 é igual a 25%. A mesma técnica vai aparecer aqui no J. Ó. Raiz quadrada de 3 sobre 75. A gente não consegue extrair a raiz exata de 3, nem de 75, não dá, né? Dá um número quebrado, a gente não sabe ainda. Então, o que a gente faz? Vamos tentar simplificar. E no caso dá, ó, 3 e 75, dá para simplificar ambos por 3. Então, vai ficar a raiz quadrada de 1 sobre 25. E aí, extrai a raiz do numerador e do denominador, vai dar 1 quinto. Transformando em porcentagem, transforma em denominador 100, multiplica em cima e embaixo por 20, 20 sobre 100, que é a mesma coisa que 20%. Letra K, mais um pouquinho de decimal, ó, temos 1,69. Transforma para fração, fica 169 sobre 100. Agora, a gente extrai a raiz do numerador, extrai a raiz do denominador, fica 13 sobre 10. Transforma em denominador 100, multiplica em cima e embaixo por 10, 130 sobre 100, que é a mesma coisa que 130%. No último, no L, 1,96, raiz quadrada de 1,96. Primeiro transforma para fração, 196 sobre 100. Extrai a raiz do numerador e extrai a raiz do denominador, fica 14 sobre 10. 14 sobre 10, temos que transformar isso em porcentagem, multiplica em cima e embaixo por 10, fica 140 sobre 100, que é a mesma coisa que 140%.